Olá, sejam todos e todas muito bem-vindas e bem-vindas ao Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente de Sociologia, e hoje nós vamos para a nossa aula de revisão e avaliação. Muito bem, estamos aqui na nossa aula de revisão, né? Vamos então começar com a revisão de número 1 e vamos falar então da questão aí do século XVIII com as revoluções que mudaram o mundo. A gente vai fazer uma introdução aqui dizendo o seguinte, né? Que antes, né, do século XVIII, as sociedades, principalmente ali que viviam na Europa, a gente está sempre tratando aí da questão da Europa Ocidental, né? A gente percebe o seguinte: essa sociedade, elas estavam aí envolvida muito com as questões religiosas. Então, as mudanças, elas aconteciam de maneira muito incipiente e se atribuía a todas essas questões, as mudanças, a Deus. Então, a sociedade quase que não mudava porque ela tinha sido plantada por Deus e era essa situação que estava ali e não tinha como mudar. Então, a partir do que nós chamamos das grandes revoluções, vai acontecer, então, um salto, né, no sentido das mudanças que vão acontecer em todo esse processo aí das sociedades. Vão as relações, né, com a natureza, com a própria sociedade, vai mudar, né? Nós vamos, então, sair da questão da religião, da questão teológica, da questão do destino, né, das coisas colocadas aí por Deus, e aí vamos passar para os próprios seres humanos, as próprias pessoas, que vão ser capazes de entender que elas podem mudar a sociedade, que elas podem, ao mesmo tempo que elas se mudam, elas mudam também a sociedade. E é isso que nós vamos ver. Vamos lá, então? Então, vejam lá, as sociedades, elas passaram a ser vistas como uma realidade humana, né? E, portanto, passíveis de serem transformadas pela ação humana. Não dependiam só das ações divinas. As transformações, elas poderiam ser realizadas pela própria sociedade, a partir de princípios éticos modernos que propunham a liberdade, a igualdade e a fraternidade contra a servidão, a hierarquia e a exploração, que era o que comandava a sociedade de então, né? Era a questão aí da servidão, as pessoas que estavam ali para servir, né, dentro dessa sociedade estamental e hierarquizada, e onde existia a exploração de um pequeno grupo que explorava a grande maioria da sociedade. Então, nesse contexto aí que a gente está vendo, o que acontecia? Então, né, o contexto em que isso se deu, né, todas essas transformações, elas vão acontecer aí a partir do que envolve três grandes revoluções. Uma revolução no campo econômico, né, a questão da economia, que é a Revolução Industrial. A partir daí, vai mudar as relações de produção, a maneira de produzir, né, aquela sociedade que era uma sociedade feudal, estamental, né, pautada na terra, né, no uso da terra como processo de produção, vai mudar então para a questão da indústria, né? Então nós vamos ter uma outra relação de produção e outra relação de trabalho. Também tivemos uma revolução no campo da política, que é a Revolução Francesa, que vai mudar, né, a concepção de poder. O poder que estava na mão do rei, do monarca, que era um poder absoluto, e que se dizia que esse poder vinha de Deus, que era dado por Deus. Nós vamos, então, agora para um poder que é dado pelo próprio povo. É o povo que concede o poder, né, para o seu dirigente. E uma outra revolução que é no campo da cultura, né, que é o iluminismo, que vai mudar a forma de pensamento, né, de visão de mundo. Então, o conhecimento religioso e filosófico dão lugar ao conhecimento científico. E essa realidade possibilitou o surgimento da sociologia, né, uma ciência que objetiva compreender os conflitos, né,
as permanências e as transformações da sociedade de então. Muito bem. E aí vai surgir nesse contexto todo o que nós chamamos de ciências sociais, né? Então, o que é isso aí? Então, a sociologia, juntamente com a ciência política, a antropologia, a economia também, constituem o campo do conhecimento denominado de ciências sociais. Essas ciências objetivam compreender a realidade social e propor soluções para os inúmeros conflitos sociais da realidade, da atualidade, daquele momento, né, que tinham acontecido. E aí nós vamos ver, então, a antropologia nesse campo das ciências sociais. Ela é uma ciência que vai priorizar aí o estudo, a compreensão dos fenômenos culturais, né? A ciência política, ela vai se preocupar com as questões das relações de poder e instituições políticas. Então, vai tratar dessas questões. E a sociologia, que traz aí a análise das relações e estruturas sociais e que nos permite desnaturalizar as nossas certezas, né? A sociologia vai trazer essa discussão. Muito bem. E aí nós vamos passar, então, para a questão para as diferentes formas de conhecimento. Para nós entendermos a sociologia como ciência, é importante que nós compreendamos a questão do conhecimento, né? Então, nós vamos ter aí várias formas de conhecimento. Uma delas é o conhecimento religioso, né? O conhecimento religioso ou teológico é aquele em que a busca pelo sentido da vida ou sobre o como proceder diante da inevitabilidade da morte fundamenta-se na crença numa divindade ou num livro sagrado. Então, esse é o conhecimento religioso, aquele conhecimento que, durante muito tempo, organizou e estruturou a sociedade medieval, da sociedade da Europa Ocidental. O conhecimento filosófico, que é aquele saber obtido graças ao exercício prático da razão. Então, é o exercício da reflexão, do pensamento, da busca de respostas para o entendimento da vida e da natureza. E o conhecimento do senso comum. O conhecimento do senso comum compreende o conjunto de saberes e práticas produzidos como base nas experiências concretas das sociedades humanas, certo? E um quarto conhecimento, que é o conhecimento científico, que é a partir desse conhecimento que vai surgir, então, que vão surgir as ciências sociais, e dentre essas ciências sociais, vamos ter aí a sociologia, que é o campo que nós estudamos aqui, que nós trabalhamos, certo? Então, o conhecimento científico é o conhecimento formal, fundamentado na observação e na experimentação. Aquele conhecimento que vai, então, criar um método próprio de trabalho, buscar experiência, fazer análise, experimentação, né, para poder chegar a uma resposta. Esse conhecimento ele é o resultado da busca constante por explicações sobre diferentes eventos que acontecem em nosso mundo. Explicações essas que precisam ser construídas mediante rigorosa execução de um método organizado com base em teorias coerentes e socialmente aceitas, né? As teorias elas podem até ser refutadas, mas elas vão ser construídas e exatamente esse conhecimento científico ele evolui, porque ele vai sendo refutado e aí vai nascendo novas teorias, novos conhecimentos e vai se dando assim. As explicações obtidas com regras e critérios sistemáticos de investigação e de verificação constituem a forma de conhecimento que nós chamamos de ciência, tá? Muito bem. E dentro desse contexto, dessa nova forma de pensar, de analisar, de ver o mundo e a sociedade, nasce aí uma nova maneira, né, de interpretação da realidade social, que é a sociologia, certo? Vamos lá, então o surgimento da ciência possibilitou uma nova leitura e interpretação da realidade social a partir do século XIX, né? Os estudiosos e pensadores buscavam interpretar a realidade social surgida no contexto das revoluções industrial e francesa, como nós já tratamos aqui, certo? Então, essa realidade, essa nova forma de pensar, a ciência vai dar lugar
aí a essa ciência nova que é a sociologia. Por isso nós vamos ver o surgimento da sociologia como ciência da sociedade. Então, as lutas por melhorias nas condições de vida e de trabalho e por mais participação política fizeram crescer, né, o clamor por soluções que impedissem o esclarecimento, o esfacelamento, o esfacelamento da sociedade europeia, certo? Então, toda essa situação e a busca de conhecer as causas das desigualdades e de criar soluções racionais impulsionou o desenvolvimento das chamadas ciências sociais, nesse primeiro momento, buscando a manutenção do status quo, para impedir transformações radicais na sociedade. Então, ela vai surgir aí como uma ciência conservadora. A sociologia surge como a ciência que busca a compreensão dos fundamentos das realidades ou das relações sociais, certo? Então, a partir daí vai surgir essa ciência chamada de sociologia, né, que vai buscar desnaturalizar as situações da sociedade, principalmente a questão da desigualdade, né? Por que então, existem esses conflitos entre patrão e empregado? Por que a pobreza, né, a miséria, cresceu muito com a Revolução Industrial? Porque tudo isso aconteceu, né? Já que nós passamos a produzir mais, barateou os produtos, universalizou também os produtos, e por que então tem essas causas de desigualdade? Então, vai analisar e vai buscar resposta para essas questões. E aí nós passamos para um outro momento da nossa aula, que foi a questão do processo de socialização, né? Nós estudamos também isso aí, na unidade. Nós vamos ver agora essa questão. O processo de socialização. A sociedade é uma construção humana, mas o ser humano também é fruto dela, isto é, resultado do meio social onde está inserido. Significa dizer que, ao mesmo tempo que a sociedade nos influencia, né, nós também influenciamos a sociedade. Então, a gente tem uma inter-relação, né, uma via de mão dupla. Nós somos influenciados pela sociedade, mas nós também influenciamos a sociedade. A nossa ação vai mudar também a sociedade onde nós estamos inseridos. Dentre os animais, o ser humano é o único que não consegue sobreviver isoladamente, mas assim como não consegue se desenvolver, né, sem a interferência de um grupo na formação de sua individualidade, certo? Então, nós precisamos, o ser humano é esse ser frágil, né, que precisa de cuidado, né, de atenção, né, para poder se integrar no grupo no qual ele está vivendo. Então, o processo de socialização é, então, o conceito que estabelece os parâmetros de análise do processo pelo qual a sociedade concebe os indivíduos, e os indivíduos, por sua vez, concebem a sociedade. Então, nós formamos a sociedade nos forma. Então, existe essa inter-relação, né, entre sociedade e sujeito, né? A socialização é o processo de assimilação dos códigos e padrões culturais de um grupo social por parte dos diferentes indivíduos que o constituem, contribuindo para integrá-los. Vejam, o que são esses padrões, né, esses padrões culturais, esses códigos? É a maneira de nós nos comportarmos na sociedade. Nós aprendemos, por exemplo, a língua, nós aprendemos, né, a questão do convívio, do respeito pelas pessoas. Então, isso tudo vai fazer com que nós possamos nos adaptar ao grupo no qual a gente vive. A socialização se inicia no nascimento e continua por toda a vida, por meio do contato permanente de uns com os outros. Não é isso? Muito bem. Então, o processo de socialização, nós vamos ver, é um estudo, o estudo do processo de socialização como fase central da formação humana, ganhou importância científica a partir da publicação da obra histórica chamada História Social da Infância e da Família, em 1973, que é do historiador francês Philippe Arrier. Não é isso? Para o autor australiano Peter Berg,
a socialização constitui na interiorização pelos indivíduos de realidade vivida, que é subjetiva, em um desenvolvimento que os integra aos grupos sociais dos quais fazem parte desde a infância. Os mecanismos de socialização permitem, né, que o mundo interior dos indivíduos seja moldado pelo mundo exterior. E esses mecanismos são a aprendizagem, a imitação e a identificação. E aí nós vamos tratar agora dos agentes de socialização. Quem são esses agentes de socialização? São os responsáveis pela efetivação dos mecanismos de socialização, como família, escola e diferentes grupos sociais. Os meios de comunicação de massa, a partir do século XX, foram incluídos nesse grupo. E, em muitos casos, rivalizando com outros agentes, em especial a família e a escola. No século XXI, a difusão das tecnologias da informação e a expansão das redes sociais, principalmente online, ampliaram o leque de agentes de socialização. E aí nós vamos tratar a questão dos grupos, né, dos grupos sociais. O que são os grupos sociais? Os grupos sociais são definidos pela interação que se estabelece entre as pessoas e o sentido de identidade existente. Nós temos aí os grupos primários e secundários. Os grupos primários são aqueles em que as relações sociais se caracterizam pela proximidade e pela interação direta, no caso, a família, né? E grupos sociais secundários são aqueles em que as relações se pautam pela impessoalidade, sustentadas por regras e normas formais de organização. No caso, aí, por exemplo, os clubes que a gente frequenta, a igreja, né, etc. E aí nós vamos falar da questão do grupo de controle social, né, o controle social. Então, veja, o controle social, ele compreende os mecanismos que delimitam as ações e as interações sociais, seguindo parâmetros previsíveis, incorporados pelos indivíduos por meio da socialização. E o controle social pode ser analisado por duas perspectivas. Quais são? A harmonia funcional, fundamentada na abordagem funcionalista de Durkheim, né, que vê a importância das regras e normas para a coesão social. Importante isso aí, né? E a segunda, que é a contraditória e conflituosa, que está aí de acordo com o pensamento de Karl Marx e Max Weber. Esse modo de perceber o controle social faz crer que os mecanismos ou recursos que compõem o controle social estão relacionados à defesa de interesses de grupos específicos que detêm o controle econômico, cultural e político. Certo? Muito bem. Então, nós vimos aí, né, o controle social. Como que se dá o controle? Primeiro, na visão funcionalista durkheimiana, esse controle se dá para que as pessoas possam se adequar, né, aí de forma como uma maneira de coerção social, né, para que as pessoas possam se adaptar. Então, nós temos aí o uso da própria família, da igreja, da escola, né, que vai, então, entre aspas, moldar o indivíduo àquelas regras, àquele comportamento social. E a segunda visão é a visão chamada contraditória ou conflituosa. A sociedade ela não é harmoniosa, ela é conflituosa, né? E ela se dá, então, no conflito, né, entre as partes, entre os grupos que compõem a sociedade. Muito bem, a gente fica por aqui, agradecemos a participação de todos e até uma próxima.